sua família. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Nossa visão: transformar vidas, famílias estruturadas, pessoas saradas, igreja fortalecida. E nossa missão é alcançar vidas com amor e serviço, ensinando-as a trilhar o caminho da fé e salvação Jesus. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar, se a gente não entender quem Jesus é, se a gente não convidar a Jesus e não aceitar a Jesus, a gente não tem como entrar no reino dele, nem desfrutar das coisas que ele fez para nós. E acima de tudo, não temos como viver a transformação plena que ele quer nos dar e nos fazer passar. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor nesse domingo, primeiro dia da semana? Queria que vocês colocassem de pé. Vamos juntos agradecer a Deus. Aproveita e cumprimenta aí 3 pessoas, pelo menos, que estão do seu lado. Da paz do Senhor.
Crente frio não pode aqui não, viu gente? Aqui é só para quem é filho de Deus e compartilha do amor de Jesus, amém? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos visitando pela primeira vez e você de casa também. Que a mesma presença que paira sobre esse ambiente alcance a sua residência, o seu lar, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Meus amigos, esse momento é onde nós derramamos o nosso coração na presença de Deus. E o próprio Jesus deixou bem claro o que é que Ele procura, o que é que Ele busca. Ele busca os verdadeiros, adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A gente ouve essa palavra várias vezes, mas não para analisar. Se o Senhor está buscando os verdadeiros, é porque existem os liberta das opressões do pecado. O amor de Deus nos constrange e a gente recebe o perdão do Senhor. Mesmo que tenhamos passado por uma semana turbulenta, nos pés de Jesus é o nosso lugar. Eu queria que você levantasse as suas mãos como um sinal de entendimento a isso e comece a derramar o seu coração ao Senhor. Nós iremos cantar, iremos ministrar, mas nenhuma palavra que sair da minha boca é maior do que o poder do Espírito Santo. Eu não posso te convencer do pecado, eu não posso te convencer do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, vamos unir as nossas vozes em clamor, em adoração. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Senhor, nós nos arrependemos nessa manhã, Pai. O nosso coração tem uma inclinação para o mal. O nosso coração tem uma inclinação para a queda, Senhor. Mas, Pai, nessa manhã nós reconhecemos que sem Ti não somos nada. Aumenta o volume da sua voz. Por favor, deixa o Espírito Santo te conduzir nessa manhã. Comece a orar em línguas, você que fala em línguas. Nos leva em direção à sala do trono, Senhor. Espírito Santo, conduz os nossos passos na luz da Tua palavra. Que não seja apenas a emoção, mas que as nossas emoções estejam firmadas no Senhor. E que se for para chorar, que choremos diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, sabendo o que nós estamos fazendo aqui. Um culto racional, Senhor. Um culto com um coração verdadeiro. Um culto, Pai, com o constrangimento do Teu amor, em nome de Jesus. Ó Abba, retira de nós toda vergonha, retira de nós todo empecilho, retira de nós toda acusação de pecado em nome de Jesus. Satanás, você está repreendido na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E nós damos uma ordem, solta essas mentes agora em nome do Senhor Jesus. Principados e potestades e dominadores do ar sejam repreendidos na autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós declaramos céus abertos, nós declaramos anjos ministradores subindo e descendo sobre essa casa. Que flua do trono de Deus os rios, Pai, de águas vivas em nome do Senhor Jesus. Que fluam, Senhor, rios da Tua presença sobre essa casa, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, nós queremos Te ver. Abre os nossos ouvidos, nós queremos Te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda com essa oração, aplauda o nome dEle, exalte o nome de Jesus. Vamos buscar o Senhor nessa manhã, em unidade de Espírito. Aleluia! Celebre ao Senhor, Ele venceu a morte, Ele está vivo. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Tu és o Filho de Deus, a exata expressão do Pai, o amor manifestado no nosso meio. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Sinta a presença do Pai na casa. Assuma o controle, Senhor. Entregamos o repertório, a liturgia, tudo aquilo que foi programado, Pai, em Tuas mãos.
Tu és maravilhoso, não cesse de adorar, por favor, exerça isso no teu coração, palavras de adoração ao Senhor. Você vai perceber que à medida que você vai colocando para fora, o Espírito Santo te molda, Ele te convida. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós não estamos com pressa nessa manhã. Adore ao Senhor, por favor, adore ao Senhor. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, meio, Jesus. Tu és o mais importante nesse lugar. Santo, Filho do Deus vivo, Ele é santo. Naquela cruz, declare: Ele se entregou, Ele venceu a morte. Ei! Um amor, não conheceu como nós conhecemos. De adoração, seja sempre exaltado. Diga: e deixou a sua glória. Ele é Jesus. Pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor, o mundo não conheceu. Vamos elevar as nossas vozes e declarar no altar, e no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus.
deixou a sua glória. Jesus Filho, somente as vozes e um lindo coral, seja exaltado, exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, Jesus me libertou, Jesus me libertou mais uma vez, Jesus me libertou, Jesus me libertou, diga! Oh, nós somos libertos, nós fomos libertos para manifestar a tua glória. Meu amado Jesus, não cesse de adorar o Senhor. Ele me amou primeiro, imenso amor de Deus que me constrange. Quem sou eu? Quem sou eu para que me ames assim? Jesus, você pode falar com as suas próprias palavras ao Senhor o que você veio fazer nessa manhã. Eu tenho certeza que você não veio pedir nada material a Ele. Um filho maduro curte a presença do Pai. Aquele que teve o coração selado pela presença, percebe que quando o Senhor está na casa, os problemas vão embora, e a presença dEle é o que importa. Me faz te amar mais, me faz te amar mais, Senhor. Você pode cantar? Me faz te amar mais, Senhor, me faz te amar. Um lindo coral cantando ao Senhor essas suas palavras. Vamos lá, é bem simples. Me faz te amar, Senhor, me faz te amar como o Senhor me amou. Senhor, mais uma vez, me faz te amar mais, Yeshua, Senhor, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. É o primeiro mandamento, Senhor. Com todo o meu coração, eu te entrego vida, Senhor, e no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória. Ele é nós cantamos o nome dele, Jesus Filho, o nome sobre todo nome, diga, e tu és Jesus Filho de Deus, mais uma vez, e tu és Jesus, oh
que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos. Simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta mas não tenho nada além. Aleluia. Senhor, em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Você pode cantar isso um pouco mais alto, sem vergonha, vamos lá. Meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez, bem alto, vamos lá. Em meu coração, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, pelos nossos títulos que o Senhor corresponde. Não é pelo quanto nós temos na conta bancária que o Senhor corresponde. A Bíblia conta uma história de uma mulher que quebrou um vaso perfeito de perfume. E ela era subjugada por aqueles religiosos. E ela demonstra ali um ato de adoração. Ela derramou aos pés do Senhor.
Então nada do que nós temos, nada do que nós somos é uma justificativa para o Senhor corresponder ao nosso chamado. Mas se nós tivermos um coração 100% nele, com a verdade nele, ele sendo a nossa verdade, a nossa dependência, ele olha para nós com olhos de amor e nos ama. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amor, Pai, pelo teu sacrifício. Nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Filhos e filhas amados do Senhor, muito obrigado, Jesus. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pois outrora nós vivíamos uma vida perdida, uma vida promíscua, nós vivíamos uma vida corrupta, e nós fomos transportados para a tua maravilhosa luz, para a tua maravilhosa graça. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Você pode aplaudir o nome dele em amor ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Com as palmas. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha, brilha, brilha mais. E só pra te adorar e fazer presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia trouxe vida a todos nós e nos deu ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. Agora brilha, e cada dia brilha, 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 brilha mais. E só pra
mãos e cante a Ele. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Essa presença que nos alegra, esta presença que nos alegra, só para te adorar, só para te engrandecer, nós estamos aqui nessa manhã, sente dando glória a Deus, aleluia, sente se alegrando com a presença real. Este arrepio que você está sentindo não vem da parte de homens, mas é a real presença do Senhor. Essa vontade de chorar não era uma mera emoção, mas é a presença do Senhor que quebranta e nos constrange, porque nós estamos compreendendo nesta manhã que nós nascemos para adorá-lo, para engrandecê-lo, para edificar um louvor de honra e glória ao único Deus existente na face da terra. Amém, povo de Deus? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso pentecostal para ela, agradeça porque ela veio, porque ela está aqui, ela atendeu ao chamado do Senhor. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que conta sobre a história da viúva de Sarepta. E vai falar aqui no verso, vamos fazer a leitura do 12 e 13. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que lhe respondeu Elias: não temas, vai, faze-te como dissestes, porém faze disso primeiro um bolo pequeno para mim e traze-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Deus direcionou o profeta Elias a ir a Sarepta, e ali ele disse que o profeta seria sustentado, alimentado. E quando ele chega ali, ele encontra com uma viúva, uma mulher que estava à mercê da sociedade, porque ela não tinha um marido, ela não tinha quem provesse para ela, e ela ainda estava com um filho a quem ela deveria prover um alimento. E o profeta chega até ela e diz: prepare para mim, me alimente. Aos nossos olhos soa como algo estranho, abusivo, mas o profeta sabia que ela precisava ativar um princípio bíblico: é dando que se recebe. Se ela não ofertasse, se ela não desse ali ao profeta, estaria travado no reino espiritual, e aquele milagre, aquelas bênçãos que o Senhor tinha para a vida dela, não iria acontecer. Às vezes a palavra que Deus nos dá sobre dizimar, ofertar, parece dura, parece difícil, porque vai contra a razão humana. Como é que eu vou dizimar? Como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou doar se eu estou precisando? Mas você precisa compreender o princípio bíblico. Você precisa semear. E aquela mulher semeou na vida do homem de Deus. Ela creu naquela palavra. E o que está escrito diz, verso 14: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quando você ativa na tua vida, na vida da tua família, um princípio bíblico de doar, de dar, de semear, há uma palavra: que a farinha não vai faltar sobre a tua casa. Ative esse princípio, faça com entendimento e diga: eu estou depositando a minha oferta no altar do Senhor, e eu estou crendo nesta palavra, no Deus que me mantém, que me sustenta e que provê.
Aqui ao meu lado esquerdo está a nossa obreira e você vai poder fazer uma doação, porque a nossa igreja mantém famílias que ainda não têm como ter a cesta básica. A nossa igreja vai até asilos e também os abençoa, e várias outras obras sociais também. Então faça a sua doação. Você pode ofertar, primiciar também, através do QR Code. Também os obreiros estão com os envelopes. Peça o envelope e venha trazer aqui, crendo que Deus tem uma palavra para a tua família, para a tua bênção, para a tua posteridade, e você viverá milagres em nome de Jesus. Amém, queridos? Então venha semear com alegria. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, pois que eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha, não falha, não falha, não falha, não. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, se eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Shalom, igreja. Bem-vindo à Agenda do Caminho. Novembro está cheio de momentos especiais. Confira o que vem aí e vamos participar. É tempo de lembrar que cuidar do corpo é cuidar do templo de Deus. Homem, a fé se expressa em atitude e uma delas é cuidar da própria saúde. Previna-se, cuide-se e viva a plenitude que Deus criou para você. Aos domingos temos encontros às 7 horas. Como a EBD para os adultos está em recesso, o nosso culto agora começa um pouquinho mais cedo, às 10 horas. E à noite, às 18 horas. Convide alguém especial e viva um domingo cheio da presença de Deus. Toda terça-feira temos um encontro online às 20 horas no @Conectadas Brasil, com o tema A Mulher do Reino, um momento de palavra, fé e comunhão. Chame uma amiga e vem!
E os homens também, toda terça-feira, às 20 horas, tem o seu encontro. Eu participo, sou ricamente abençoado. Quer participar? Entre em contato com @IBCA oficial e peça o link. Vem também. Agora temos um balcão de informações no horário dos nossos cultos. Sábado às 16h30, domingo 7, 10, 18 e quarta-feira às 19. Nossa equipe estará pronta para te orientar e te ajudar no que for preciso. Quartas em família. Eu, você, somos família. Venha receber uma revelação poderosa e um direcionamento do nosso Deus para reforçar, para proteger seu lar. Com a série especial Os Montes. Venha e traga sua família. Começa às 19 horas. Hoje eu vim aqui para falar de amor. Você pode doar um presente, doar o seu amor através de um presente para uma criança carente e fazer o Natal dessa criança melhor. Aqui mesmo, na porta da igreja, você vai encontrar as caixas coletoras. E você pode participar, porque amar é muito mais fazer do que falar sobre amor. Um beijo. Ajude uma criança carente esse Natal. A nossa igreja está comprometida com o chamado de Deus, o ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levar salvação para todos os povos. Então, de 5 a 7 de dezembro, o nosso destino é Pedrão. Vamos levar o amor de Jesus com a alegria do servir. Quer ir com a gente? Fale com o líder do seu departamento e embarque neste propósito, levar o amor de Jesus e a salvação para os povos. Todos os sábados, às 16h30, nós temos o culto da juventude. Um tempo de comunhão, de oração e de palavra. Não fique de fora, venha viver tudo que Deus tem preparado para você. Homens, o mês é de vocês. Não deixe para depois. Cuide da saúde, faça seus exames e vivam felizes com fé e sabedoria. Acompanhe @IBCA oficial no Instagram e fique por dentro de toda a programação da nossa igreja. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.
as lágrimas, restaura os corações. A resposta e enxuga as lágrimas. E tu és a resposta. Ele é. E meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Esse é quem tu és. E meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Ele cumpre o que prometeu. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Louvai ao Senhor, servos do Senhor, louvai ao nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para todo sempre, desde o nascimento do sol até o se pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Oh, aleluia. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Maravilhoso, Deus forte. E meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. E meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glorificamos o teu nome, Senhor. Declaramos que tu és santo, Deus. Declaramos que reconhecemos que não há outro além de ti. Oh Jesus, reconhecemos o sacrifício da cruz e declaramos que entendemos que ele não foi em vão. Somos gratos, Senhor, pela tua coragem, a tua determinação. Somos gratos pelo sacrifício da cruz, porque pela cruz nós fomos salvos, nós fomos limpos, nós fomos reconectados ao Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Declaramos, Senhor, que estamos sob o senhorio de Cristo. Declaramos, Senhor, que esta é a tua casa. E como tua casa aqui tu tens liberdade. Declaramos os corações e as mentes cativas a ti, Senhor. Amigo Espírito Santo, passeia neste lugar e prepara, Senhor, os nossos corações e mentes para receber aquilo que o Senhor tem desde os céus com a tua palavra para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Semana passada, se você estava aqui semana passada, diga eu. Eu também estava. Semana passada, Deus colocou a mensagem no meu coração e nós falamos ali um trecho do que está no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. E nós falamos um pouco sobre a pesca maravilhosa. E Deus tinha colocado essa mensagem no meu coração sobre o reino começa quando o barco fica vazio.
E na semana passada nós fomos lendo os versículos e nós não conseguimos pregar o esboço, mas nós falamos alguns versículos de Lucas 5. E hoje eu creio que a gente vai falar também aquilo que Deus, me levou a colocar no esboço, amém? Então, eu peço que você já fique sentado, que eu já vou, na verdade, recapitular aquilo que a gente falou semana passada, para contextualizar um pouco para quem não estava, e a gente então possa entrar de fato no esboço em nome de Jesus. Então, semana passada nós líamos a palavra de Deus ali no Evangelho segundo escreveu São Lucas, Lucas capítulo 5. E aí a gente lê o verso 5, o verso 6, o verso 8 e o verso 11. E nós fomos ali debatendo e discutindo o que estavam naqueles versos. Então, para recapitular rapidamente, Lucas 5, 5. E no capítulo de Lucas 5 ele vai falar sobre a pesca maravilhosa. E Lucas 5, 5 diz assim, respondendo Simão respondendo a Jesus, porque Jesus chega naquele lugar e ele quer ensinar, e os pescadores têm chegado de uma noite, de uma madrugada, frustrados, porque trabalharam toda a noite em cima daquilo que eles conhecem, trabalharam toda a noite em cima da expertise deles, trabalharam toda a noite num instrumento de pesca que eles saberiam fazer aquilo já há anos e já faziam, e não pegaram nada, a Bíblia diz. Então, não só eu imagino o cansaço físico, mental, emocional, mas a frustração de ter trabalhado toda uma madrugada e não conseguido produzir nada para levar para casa naquele dia de sustento para as suas famílias. E a Bíblia conta que Jesus chega à praia de manhã cedo naquele cenário e encontra aqueles pescadores. E para a gente trazer um pouco a nossa realidade, uns empreendedores da pesca, porque eram os 2 barcos, então era uma empresa de pescaria, já frustrados de toda a noite, não terem pegado nada, e já estavam lavando os aviamentos, já estavam lavando os equipamentos de pesca, dizendo que este ciclo encerrou. Vamos lavar o equipamento de pesca, vamos guardar, porque não deu nada, só pegou sargaço, quem é do mar entendeu, e vamos embora, porque está todo mundo cansado, a noite toda batendo rede. Aí chega Jesus, lindo, perfeito, maravilhoso, e diz assim, eu quero usar seu barco. Meu irmão, logo para Pedro. A Bíblia conta tantas coisas lindas e fala sobre os seguidores de Jesus. Mas ela ensina muito sobre o ímpeto de Pedro, né? Eu fico olhando como Jesus vai certo, né, velho? Eu vou naquele ali, eu vou no porreta, no estourado. Eu quero seu barco. E aí Jesus com muito amor, e aí entra no barco de Pedro. E Jesus pede para Pedro se afastar da margem, que ele queria ensinar as multidões. Então ele queria fazer do barco uma plataforma de ensino. E Pedro se afasta e Jesus começa a se comunicar e a ensinar as multidões. E depois que ele ensina as multidões, depois que ele usa aquilo que ele necessitava, ele chega para Pedro e fala, agora faze-te ao mar alto e lance as suas redes. Meu irmão, ele tinha pescado toda a noite, porque era o momento certo de pescaria. É à noite que se pesca. De manhã, quando o sol já está alto, não tem o que pegar. Fora insolação. E não, naquele tempo não tinha protetor solar. Não tinha. A gente fala assim, não, mas passou, não tinha não, irmão. O tempo da Bíblia. Não tinha nem spray, nem creme. Não tinha nada. Era só na moleira. E aí, Jesus fala, vai lá e joga a rede. E Pedro, como um pescador experiente, sabia que não tinha peixe naquele horário, não tinha como ir, mas Pedro reconheceu algo em Jesus, porque no verso 5 a Bíblia diz, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre o seu direcionamento eu vou. Quando ele chama Jesus de mestre, e a gente falou isso no domingo passado, do grego epistates, ele estava reconhecendo Jesus como uma autoridade sobre aquele barco. Ele estava dizendo assim, eu reconheço você como um comandante de embarcação, e como você deve conhecer algo sobre isso que nós estamos aqui dentro, sobre o teu comando, eu vou executar. Claro que Pedro, sendo Pedro, ele estava tendo um pouco de fé, mas ele estava querendo dizer a Jesus, a responsabilidade daqui em diante é sua. Porque eu, como comandante dessa embarcação, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou executar. Vai no verso 6. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixe, rompiam-se as redes. E aí, quando a gente estudou isso semana passada, fazendo isso o quê? Obedecendo. Quando Pedro respondeu e fez aquilo que Jesus mandou, ele colheu uma grande quantidade de peixe, diz a Bíblia.
E aí colheu foi algo que mexeu comigo, porque peixe você pesca, peixe você arrasta, peixe você pega, peixe você arpoa, mas peixe você não colhe. E a Bíblia fala, colheram uma grande quantidade de peixes. E quando eu fui estudar isso e fui orar isso, o Senhor me disse, meu filho, o que eles colheram foi o fruto da obediência. Quando você obedece, você colhe o fruto na forma daquilo que você necessita. Ele obedeceu, colheu o fruto na forma de peixe. E a Bíblia fala que as redes estavam para se romper. E eu perguntei, Jesus, como é que a rede vai se romper? Se o milagre é maravilhoso, como é que você vai deixar a rede quebrar? Ele falou, não tem estrutura natural que consiga conter um milagre sobrenatural. Só para a gente contextualizar o que a gente falou domingo passado. Por isso que eu estou correndo. Para a gente poder editar a mensagem de hoje. Ah, meu Deus. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu o que tinha acabado de acontecer. Ele enxergou o milagre e ele se prostrou aos pés de Jesus. Se prostrou aos pés de Jesus. Entendendo que aquilo só poderia ter acontecido fruto do sobrenatural. Pedro estava humilde. E Pedro não estava humilde por causa do fracasso, meu irmão. O fracasso já tinha acontecido, agora ele estava sob uma perspectiva maravilhosa, sobre a abundância. Então Pedro estava humilde não por causa da noite de fracasso, mas pelo sucesso espantoso que ele tinha acabado de experimentar. Ele sabia que aquele sucesso não era da capacidade dele, aquele sucesso não era porque ele entendia de pescaria, aquele sucesso não é porque ele já estava naquela empresa de pesca há anos, aquele sucesso é porque algo diferente ou alguém diferente tinha entrado no barco. E por isso ele se humilhou. E aí no verso 11, para a gente já ler o verso que vai embasar o esboço que o Senhor me deu. Porque senão a gente continua nos versos. E Lucas está ali, ó. Acho que é porque é no Evangelho de Lucas que você fica todo animado, né? E aí no verso 11, diz assim, e levando os barcos para a terra, e o curioso é que eles tinham acabado de vivenciar um milagre maravilhoso, estrondoso. Os barcos, a Bíblia conta que estavam tão cheios de peixe que estavam a ponto de ir a pique. Os barcos estavam tão cheios que estavam a ponto de afundar. E Jesus estava no barco de Pedro, contei isso também, eu vou contextualizar essa última parte para a gente entrar no sermão. E quando Jesus faz aquele milagre, que Pedro começa a colher aquela quantidade grandiosa e espantosa de peixe, ao ponto da rede estar se rompendo, a Bíblia fala que ele faz um sinal, e vem um outro barco, para que ele possa dividir a quantidade de peixe. E a quantidade é tão grande, que ambos os barcos chegam ao ponto de quase irem a pique. E eu perguntei a Deus, e frustrado, falei, Senhor, Pedro pescou a noite toda, o outro barco também, ambos estavam frustrados, mas foi Pedro que levou o teu filho para o alto mar. Pedro que levou Jesus, foi Pedro que serviu a Jesus. Então por isso que o milagre foi ali com Pedro e tinha que ser com ele. E Jesus, ele é tão amoroso quando ele explica as coisas. Ele falou, meu filho, eles estavam juntos. Eles eram parceiros, a Bíblia conta. Eles eram sócios no negócio. Eles estavam em aliança. E quando você está em aliança, o milagre que chega para você, chega para quem está aliançado com você. Não é porque ele não serviu com você naquele momento. Se ele está aliançado com você, ele vai colher daquele milagre. É por isso que Deus fala, e a Bíblia ensina que Deus uniu, não separe o homem. Por isso a beleza do casamento. Aquilo que o marido constrói é dele, da esposa e dos filhos. Aquilo que a mulher constrói é do marido e dos filhos. É da família, porque estão em aliança. Assim como o Senhor quer e está em aliança conosco. Amém? E aí no verso 11, e levando os barcos, que já eram os dois, cheios para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles chegaram já ao ponto de encherem o barco. E quando o barco estava pleno, e a gente falou isso, que do grego é pletos, cheio completamente, sem nenhum espaço vazio. Assim como o Senhor nos enche também do grego, quando ele fala da plenitude de pleuroma, nos enche completamente, para que a gente esteja tão cheio que a gente venha transbordar e ser revestido por fora. O barco estava pletos de peixe, cheio completamente de peixe. E eles foram até a praia, verso 11, e eles deixaram tudo e seguiram. E aí, Senhor Jesus, se é a tua hora, Pai Santo, amigo Espírito Santo, toma os nossos corações e mentes cativas a Ti, que a gente venha entender aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. E quando Jesus entra no barco de Pedro, ele entra após uma noite de fracasso.
E ele entra naquele barco, ele entra naquele instrumento de transporte, sim, mas ele entra naquela empresa de pesca. E ele ensina, depois ele ordena que lancem as redes novamente. E eles veem, eles experimentam o milagre. Mas o milagre ele não é o fim. O milagre é o meio pelo qual o reino nos convida à renúncia. O reino de Deus ele sempre prova os corações. O reino de Deus sempre testa os nossos corações antes de confiar o propósito que eles têm para a gente. O Senhor sempre vai provar o nosso coração, sempre vai provar a nossa fé, antes de nos confiar a totalidade daquilo que Ele quer nos entregar. Pedro, ele já tinha acabado de receber o maior resultado da sua vida profissional. E foi exatamente neste momento, exatamente neste cenário de sucesso, que Jesus chega para ele e fala, larga tudo e vem. Eu fico pensando assim, Jesus, não seria mais fácil você ter chegado tipo assim, naquele momento lavando a rede, frustração lá em cima, e você pegou alguma coisa nada, então larga tudo e vem. Ia ser tão mais fácil. Mas você fez eles experimentarem o auge, o melhor da vida, da carreira, barco cheio, ambos, a empresa bombou. Larga tudo e vem. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou dizer pela terceira vez, não é fácil. Não é fácil. Uma das grandes chaves espirituais que eu entendi aqui é que o teste da renúncia, ele não vem no deserto da falta, ele não vem no deserto da escassez, mas ele vem no mar da abundância. É muito fácil a gente ouvir algo que a gente pode considerar um chamado, quando está tudo indo mal, quando não se tem nada, quando acha que tudo se acabou. Agora, quando você começa a experimentar o sucesso, quando você começa a provar do sucesso, quando você começa a enxergar aquele horizonte que você via tão longe, cada vez mais perto, é muito mais difícil querer largar tudo. E a primeira chave, nessa manhã que eu quero compartilhar, é: a renúncia é o portal do reino. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. A gente tem que começar negando quem nós somos. E não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil tomar a sua cruz diariamente. E não é fácil estar disposto a seguir a Jesus todos os dias. A palavra negar-se, quando ela está aí, a gente enxerga ela no Novo Testamento, nesse livro de Lucas, capítulo 9. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra negar-se vem do grego anemonai, que significa rejeitar totalmente, considerar sem valor. No reino, renunciar não é perder, não é isso. É trocar o temporário pelo eterno, o visível pelo invisível. Eu fico imaginando ali na primeira multiplicação dos pães, Jesus ensinando, e a Bíblia conta que ali de homens eram 5.000. Não fala mulheres e crianças. E Jesus chega e fala assim: vamos alimentar o povo. E os discípulos, né, pensando logo ali no temporário, no agora, alimentar não, vamos despedir o povo logo, vamos mandar ir embora para casa para comer. Não vamos mandar ninguém embora com fome não. Providencie comida, Jesus é lindo, né? Providencie comida para o povo. Eu vou fazer assim para 3 pessoas, né? E vai ter umas 15.000 ali, porque só de homens eram 5.000. Providencie comida para eles. Jesus muito amoroso, preocupado com a multidão. Aí chega alguém e diz assim: Jesus, não tem nada aqui, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. A Bíblia conta que ele levou aos céus e ele deu graças. E depois que ele deu graças, quando ele desceu, quantos tinham? 5 pães e 2 peixes. Aí ele pegou, partiu e distribuiu entre os 12. E quantos tinham? 5 pães e 2 peixes dividido por 12. Não mudou nada. Aí Jesus falou: vai lá e distribui entre o povo. E à medida que eles foram abrindo mão daqueles pedaços que eles tinham, todo mundo comeu. E a Bíblia conta que sobraram 12 cestos cheios. Confiar, e a demonstração de fé é isso. É você não ser apegado, é você entender assim: se Deus me deu,
Quando eu reparto, Ele multiplica. Porque tudo que o Senhor nos dá são sementes. E sementes, se a gente guarda na gaveta, no cofre, ela fica. Se a gente semeia, ela floresce e frutifica, multiplica. Olha, falando do barco, já estou eu lá na multiplicação dos pães. Foi bem porque Lucas falou disso. Negar-se, trocar o temporário pelo eterno, o visível pelo invisível. No reino, a renúncia não é subtração, é multiplicação na dimensão do propósito. Abraão, ele renuncia a Isaac no altar e ele consegue ver a sua descendência tão numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu, como Deus prometeu. O filho da promessa era Isaac, e Deus falou, vai lá e oferece ele a mim, sacrifica ele. Porque Deus estava querendo ver o coração de Abraão. E quando Abraão demonstrou em fé que ele ia sim sacrificar o menino, Deus fala, segura. Está ali o cordeiro, pode sacrificar ele, que eu já vi o seu coração. E você me ama mais do que qualquer coisa, você está disposto a renunciar mesmo. E multiplicou a descendência de Abraão. E olha hoje o povo judeu no mundo, meu irmão. Tem em tudo que é lugar. Porque a promessa de Deus é assim, Ele multiplica de uma forma que a gente não consegue nem contar. É tão lindo que Ele fala que Ele vai abrir as comportas dos céus e vai nos inundar de bênçãos. Inundar. Mas Ele prova o coração primeiro. Não tem jeito. José, ele ali no Egito, ele teve várias oportunidades até de se corromper, mas ele renunciou ao conforto do Egito. Ele renunciou àquilo que ofereceram a ele. E porque ele renunciou e ele permaneceu fiel a Deus e ao Senhor e aos seus princípios, ele se tornou governador do Egito, a Bíblia fala. Quando Maria, ainda uma adolescente, se viu grávida do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que a gente pode pensar, meu Deus, e a reputação dessa jovem? Maria podia ter corrido quando o anjo apareceu e dizer, eu não quero, e a minha reputação? Mas Maria renunciou à reputação, e porque ela renunciou à reputação, ela gerou o Salvador do mundo. Renunciar é abrir mão da própria vontade. Abrir mão da própria vontade no casamento, nas decisões financeiras, nos sonhos pessoais. E dizer, Senhor, não é o que eu quero, mas o que o Rei dos Reis quer. Segunda chave, a renúncia é o caminho da transformação. Pedro, ele era um pescador de peixes e ele conhecia muito daquele ofício, ele conhecia do trabalho dele, cresceu fazendo aquilo, conhecia demais, era experiente. E quando Jesus chega, que ele renuncia a tudo, Jesus fala, eu vou te transformar num pescador de homens. Porque a renúncia, ela tem o poder de mudar a nossa identidade. A renúncia, ela muda quem nós somos. E a renúncia nos eleva a um novo patamar, a algo diferente. Imagine no tempo bíblico, assim como hoje também, ainda mais numa cidade litorânea, quantos pescadores existiam? Milhares. E Jesus chamou, você vai ser pescador de homens. Quantos tinham? Irmão, não tinha, era uma mão. Porque aquilo que Ele traz para a gente, quando a gente começa a viver o caminho da renúncia, é algo exclusivo que só Deus pode oferecer. Algo novo. Deus, Ele é completamente apaixonado por nós, pela humanidade. E os planos dEle sempre serão maiores do que os nossos. Sempre. Sempre maior. Pedro renunciou e tornou pescador de homens. Que a renúncia, como eu falei, ela muda a nossa identidade. No reino, o propósito só é revelado após o altar da entrega. Quando a gente entrega, quando a gente renuncia, o Senhor revela o propósito que a gente tem. Hoje, durante o louvor, já no final, os meninos cantando. Eu achei lindo como Deus colocou no coração deles, colocou no coração de Amaral. Ali no final, ele louvou sobre o Senhor, é luz para o nosso caminho e caminho no deserto. Irmão, que já teve a oportunidade de ir no deserto, quando o vento passa e varre, é só areia. Se você está no meio dele, você não sabe para onde ir. Tudo que você quer
é ver um caminho, e a Bíblia nos garante que o Senhor é caminho para a gente no meio do deserto. Por mais que você ache que você está no deserto, por mais que você ache que você está perdido, se você parar e buscar ao Senhor, Ele vai ser o caminho no deserto, Ele vai ser luz em meio à escuridão, Ele vai ser aquele que vai caminhar com você todos os dias e jamais vai te abandonar. Ele vai ser a sua proteção, a sua guarda, Ele é aquele que vai ser que te defende, aquele que te capacita e aquele que já te faz ir mais longe. O que você segura, talvez por medo, por receio, mas o que você segura permanece comum. O que você entrega é transformado em propósito. Ele entregou os peixes, meu irmão. E seguiu. Agora eu te pergunto, onde você for no mundo, vai ter uma Bíblia que vai contar essa história. E se Pedro não tivesse entregado? Talvez nem aqui tivesse. Porque o que ele entregou, aquilo que ele não segurou, que ele entregou no altar do Senhor, fez ele viver a plenitude do propósito. Porque o que você segura vai permanecer sempre comum, mas o que a gente entrega é transformado em propósito. No texto que lemos, Lucas 5, verso 11, o verbo é deixaram tudo, afentespanta do grego, indica abandonar completamente, liberar a posse e o controle. E é a mesma raiz que Jesus usa quando Ele fala que perdoa os nossos pecados. Ele abandona completamente. Porque imagine se Jesus não abandonasse de forma total e plena quando Ele nos perdoa os pecados. Diz assim, olha, estou te perdoando o seu pecado hoje, mas amanhã se você vacilar. Não, irmão, quando Jesus perdoa, Ele fala, eu abandono os seus pecados, deixo para trás e eu sigo com você. Por amor e por graça. É a mesma raiz, ou seja, renunciar é perdoar o passado e se abrir para o novo. Renunciar é perdoar o passado e se abrir para o novo. A Bíblia fala e ensina, ainda no Evangelho de João, um grão de trigo precisa morrer para gerar fruto. Porque um grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele permanece só, mas a Bíblia fala quando ele morre. Ele vem e germina, multiplicando, trazendo novos grãos e espigas. Porque ele se deixa transformar, a multiplicação vem. A renúncia é o processo da semente. Morrer para florescer. Muitas vezes quando a gente fala em deixar algo para trás, ou renunciar, morrer, rapaz, eu não quero isso não. É natural, nós somos humanos. Eu não gosto muito de falar de mim, mas uma vez eu falei aqui. Eu trabalhei na vida pública há quase 14 anos. E eu tinha um desejo. E eu mirei um lugar. E quando eu cheguei, que eu conquistei aquele lugar, numa noite eu tive a reunião dizendo, será você? E eu fui orar a Deus para agradecer. Isso era no meio do ano de 2022. E eu chorei tanto em lágrimas, de joelhos, Senhor, obrigado, porque eu fiz uma carreira pensando neste lugar onde tantas pessoas nem sabem que existem. E hoje à noite me foi confirmado que será eu. Muito obrigado, Deus. E quando eu calei a minha boca, aquela voz que eu ouvi, doce e suave, eu nunca mais vou esquecer. E as minhas ovelhinhas. Mas eu chorei tanto aquela noite, falei, Senhor, eu sei, Deus. Mas aonde eu for morar, eu vou cuidar lá também de ovelhinhas. Não ia ser no Brasil mais. Aí o Senhor falou, e as minhas ovelhinhas mais uma vez. E no outro dia eu acordei cedo, tomei café, lavei o rosto da noite chorando, inchado. E cheguei ali em Brasília, num lugar específico. E disse, eu quero te pedir perdão, chefe. Porque o seu esforço que o senhor fez para conseguir isso
mas eu não vou poder mais aceitar. Você está maluco, menino? Não vou poder mais aceitar. E ainda te digo mais. Seria para daqui a 90 dias. Não, eu posso antecipar. Eu falei, não, a única coisa que eu quero que você antecipe é minha exoneração. Porque eu vou voltar para Salvador hoje. E você vai fazer o quê? Eu falei, vou cuidar das ovelhas do Senhor. Aleluia. Quando você renuncia o controle da sua vida, Deus redefine a sua profissão, Deus redefine os seus negócios, Deus redefine o seu casamento, Deus redefine o seu ministério, segundo o céu. Porque a sua pesca começa a mudar de natureza. E eu comecei a ver o que Deus fez e a multiplicação de Deus na minha vida de uma forma... Às vezes eu converso com 2 queridos amigos que eu amo, são os meus sócios. E eu tenho orado muito por eles. Eu tenho que Deus tem plano na vida deles, da família deles, e eu oro por eles constantemente. E ele fala assim, rapaz, como é que... E eles já sabem que eu falo tanto de Deus, que eles já entenderam que eles têm que falar de Deus também. Ele fala assim, como é que Deus faz com a gente, né? Eu falei, pois é. Eu falei, é assim que Deus faz com a gente. Mas eu sei o quanto Ele me testou, o quanto Ele me provou. E o quanto Ele me testa e me prova até hoje. Mas o como Ele é maravilhoso e fiel. Como a minha pesca mudou de natureza. Como Deus me levou para uma nova área de negócio. Há menos de... Tem cerca de 7 anos. E como Deus tem feito. Só o Senhor. A renúncia é o teste de fidelidade do cidadão do reino. No reino, o rei é dono de tudo. E nós que somos cidadão do reino, somos apenas mordomo do Senhor. A renúncia prova se nós confiamos no rei ou se nós confiamos nas redes. A renúncia prova em quem confiamos de verdade. Se no Senhor que opera milagres ou se em instrumentos. Guarde isso no seu coração. A renúncia prova se a sua confiança está no rei ou nas redes. Tem um homem de Deus que já está no céu. Gosto muito de ler os livros dele, Dr. Miles Monroe. Ele dizia assim, a prova de que você entendeu o reino é quando nada mais te possui além do rei. Aquilo que você não pode renunciar, aquilo que você não pode entregar, tenha certeza que é o que te governa, é o que te direciona. Eu aprendi com outro homem de Deus que amo demais. Ele disse assim, meu filho, tudo que você coloca em prioridade na sua vida, você eleva a uma qualidade de ídolo e você passa a adorar aquilo. Eu falei, meu Deus, que pesado isso aí. Ele falou, é. Então veja tudo o que você prioriza. Eu falei, Senhor, que minha prioridade seja sempre o Senhor. Sempre. E que a gente esteja sempre vivendo sobre a direção dEle, sobre o senhorio de Cristo. Na Bíblia tem uma ilustração que fala do jovem rico. Ele queria seguir Jesus, como muitos querem seguir Jesus. Mas ele ficou preso, Jesus entendia o coração dele, ele ficou preso às posses. O problema não era a riqueza, como não é. Eu digo isso muito aqui na igreja. O problema é que ele elevou a riqueza ao primeiro plano e passou a ser o Deus dele. A única coisa que Deus, na Bíblia, chama de Senhor, fora Ele, é o dinheiro. Ele fala, você não pode servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. É você não colocar isso como primeiro lugar, não colocar isso como a razão daquilo que tudo resolve. Você entender que a prioridade na sua vida é o Senhor. Você entender que a prioridade na sua vida é Deus, que é o Senhor Jesus. É aquele que ofereceu a vida dele por mim e por você. Renunciar é quando você tem a fé, a plena certeza de que o rei proverá.
O Rei proverá nas finanças, o Rei proverá nos trabalhos, o Rei proverá nos relacionamentos, o Rei proverá na saúde. Eu gosto muito do exemplo do embaixador. Bati na trave. Mas hoje, estou fazendo o que Ele quer. Porque quando você trabalha com relações internacionais, você só vai e o governo te banca. É assim quando a gente trabalha para o Senhor Jesus. Quando a gente se envolve com Ele e começa a ser direcionado por aquilo que Ele coloca no nosso coração. Ele começa a inclinar o nosso coração para aquilo que Ele quer que a gente faça. Para aquilo que Ele direciona você, tenha certeza que a provisão já está lá. Eu contei um testemunho, quero contar ele rapidamente aqui em 3 minutos. Em uma das viagens missionárias, vocês viram aí. Eu fui com o bispo Eliseu, que está aqui. Toda vez eu conto isso. Ele falou, meu filho, você não cansa disso? Não, eu falei, não vou cansar nunca. Eu fui com ele. E a gente pegou um caminhão aqui da igreja, de cesta básica, e levou para uma comunidade lá no interior. E aí, no dia ali eu dei uma palavra, a gente fez um momento de louvor tremendo. E aí saímos distribuindo as cestas para os pastores e obreiros e tal. Aí quando terminou, ele chegou assim e disse, meu filho, a gente trouxe a mais. A gente trouxe a mais, o senhor todo organizado nas suas planilhas, nas suas contas, no seu caderno, no seu negócio. Trouxe a mais. Ou se não, veio gente a menos. Vamos carregar no caminhão, vamos levar de volta. Vamos no caminhão, levamos de volta. E ele no carro dele, no carona, e eu dirigindo. Aí, daqui a pouco ele chegou assim, Júnior, eu vou ligar para uma irmãzinha aqui da frente, mulher de oração, mulher de Deus. Lembra lá, meu bispo? Eu falei, ligue, se Deus está colocando no coração do senhor para ligar para ela, ligue. E quando ele ligou para aquela mulher de Deus, eu dirigindo o carro, no viva voz, ele falou, ei, irmã, como é que estão as coisas aí? A irmã disse assim, tá tudo bem, estou esperando você chegar. Aí ele falou, eu chegar? Você não sabe nem onde eu estou? Ela disse, eu sei, porque Deus sabe que a comida aqui acabou hoje e você está vindo trazer minhas cestas. Meu irmão, eu já estava no volante que eu ia só chorando. Eu dei aquele glória assim, glória, só chorando. Quando a gente chegou na casa da irmãzinha, tinha tipo uma fila indiana assim de pessoas. Chegamos, ele me apresentou a ela. Falou, aqui é o Bispo Júnior. Eu disse, ô irmão, ore logo por mim. Já foi chegando, ore logo por mim, irmão, porque você, a conexão está direta. E aí nós oramos ali, e ela chegou para os meninos, pode descarregar. E aí foram descarregando, ela falou, a comida aqui acabou hoje aqui em casa, e na casa de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. E Deus me disse, hoje chega a provisão. Meu irmão, quando você vive como embaixador do reino de Deus, a preocupação que Deus deu a ela, falou, faça a minha missão, cuide das crianças, cuide daqui da comunidade, pregue a palavra, porque eu vou te sustentar. Ela estava tranquila. Quando o bispo Eliseu ligou para ela, falou, estou te esperando. Pense a convicção. Quando você anda com o Senhor, meu irmão, você anda convicto que Ele cuida de você. A renúncia prepara o caminho para a glória. Após renunciar, Pedro viu o reino se manifestar com poder. Porque quando o reino de Deus começa a se manifestar na minha e na sua vida, ele se manifesta com poder e grande glória. A renúncia atrai o governo do céu sobre a terra. A cruz foi o maior ato de renúncia da história. E foi dela que veio a maior exaltação da história. Não há trono sem cruz, nem coroa sem renúncia. Só que o reino de Deus, ele traz paradoxos que são diferentes. Para viver, é preciso morrer. Para a gente viver uma vida eterna, é preciso a gente precisa morrer para uma vida de pecado. A gente precisa morrer para uma vida pecaminosa. A gente precisa morrer para uma vida de vícios. Para que a gente possa viver a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Para ser exaltado, é preciso se humilhar. Para reinar, é preciso servir. Porque é assim que o reino funciona. O Otmani dizia, Deus nunca usa alguém sem primeiro quebrá-lo. Eu dei um exemplo recente que eu gosto muito, das uvas e das azeitonas. Se a gente for aqui no mercado,
comprar uma bandejinha de uvas e conseguir comprar uma bandeja de azeitonas frescas e deixar aqui no altar daqui a um mês, se chegar a isso, vão estar podres e estragadas. E o valor que elas tinham, R$10 uma bandeja de uva, R$10 uma bandeja de azeitona, vai para o lixo. Mas se a gente pegar aquelas mesmas uvas frescas e a gente pisar essas uvas, e a gente extrair o sumo delas, e a gente guardar num lugar ermo e escuro por muito tempo, e se a gente pegar aquelas azeitonas e aplicar pressões de toneladas em cima dela, e a gente extrair gota a gota daquele óleo, tanto o subproduto da uva como da azeitona, tanto o vinho quanto o azeite, o valor é muito mais alto e a validade é indeterminada, porque quando você é quebrado nos processos de Deus, Ele aumenta o nosso valor e a nossa validade passa a ser eterna com Ele. Mas tem que se submeter aos processos. Toda vez que você renuncia ao orgulho, toda vez que você renuncia à ofensa, toda vez que você renuncia à independência, o reino avança dentro de você e através de você. Pedro, ele não apenas viveu, ouviu o milagre. Porque é bom quando a gente vê o milagre. É bom quando a gente experimenta o milagre. Pedro, ele deixou o milagre. A abundância não prendeu Pedro. O chamado libertou Pedro. O reino começa quando o barco fica vazio, porque só um coração vazio pode ser cheio pelo rei. Só um coração vazio pode ser completamente preenchido por Jesus. E se a gente não esvaziar o nosso coração, a gente não vai deixar espaço para Ele entrar, para Ele reinar e para Ele governar. Hoje o Rei te chama novamente. Talvez o seu barco esteja cheio. Talvez você esteja cheio de planos, de projetos. Talvez cheios de posses, talvez, quem sabe, cheios até de dores mesmo. Mas o que Ele está dizendo é: deixa tudo e me segue. Deixa tudo e me segue, porque eu cuido de você. Ele é aquele que não nos deixa. Ele é aquele que jamais nos abandona. Ele é aquele que a parte mais difícil Ele fez por mim e por você. Ele é aquele que, como um herói, veio a este mundo e entregou a vida dele e se submeteu à morte, uma morte de cruz, para que eu e você fôssemos religados a Deus Pai através do sacrifício de Jesus. Mas Ele está dizendo: deixa tudo e me segue. Deixa as suas preocupações, porque quando você passar a me seguir, elas serão as minhas preocupações. Deixa as suas dores, que quando você passar a me seguir, elas serão as minhas dores. Porque quando a gente passa a seguir a Jesus e a caminhar com Ele, Ele passa a cuidar de nós nos mínimos detalhes. Eu gosto quando a Bíblia ela é tão clara. E ela diz, o salmista dizendo, que o Senhor faz isso tudo, e Ele fala: eu faço isso tudo por amor ao meu nome. Ele cuida de mim, de você, por amor ao nome dEle. Quando a gente se entrega e se submete ao Senhor, Ele toma conta de nós por amor ao nome dEle. O reino não se edifica em quem segura, mas em quem entrega. O reino não se conquista com mãos cheias, se conquista com um coração livre. Com um coração livre, disponível, dizendo ao Senhor: eu entendo quem você é, eu entendo o sacrifício que você fez, e eu quero meu coração livre diante de Ti, Jesus, para que o vazio que eu tenho no meu coração seja preenchido pela totalidade de Jesus. Então, quando a gente fala que o reino começa quando o barco fica vazio, é porque se o coração não estiver vazio, ele não pode encher na totalidade, assim como Ele fez com os barcos, do grego pletos,
assim como na plenitude, pleuroma, encher completamente, para que não haja só um espaçozinho vazio, mas para que Ele possa ser o dono de tudo e passe a controlar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e passe a prover tudo aquilo que a gente necessita na nossa caminhada. Eu não posso encerrar nessa manhã sem te dar uma oportunidade, você que de repente tem esse desejo de caminhar com Jesus, entendeu que Ele no nosso barco, quando Ele passa a dirigir, Ele passa a realizar proezas, maravilhas e milagres, mas Ele precisa estar no seu barco. A Bíblia tem várias passagens com barco. Passagens onde Jesus entrou, o barco não tinha nada e houve multiplicação. Passagem onde Jesus estava no barco e teve uma tempestade e Ele dormia no barco. E depois Ele acordou e repreendeu os ventos. Porque quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Ele é aquele que Pedro reconheceu e disse: Epistates, você é o comandante. E sobre a tua palavra e sobre a autoridade que você carrega, eu vou fazer o que você mandar, que eu sei que vai dar certo. Então, se há alguém aqui nesta manhã que deseja caminhar com Jesus, entendendo que Ele é o supremo comandante do navio das nossas vidas, mas você quer ter essa atitude de fé e dizer: Senhor, passa a comandar a minha vida, passa a dirigir a minha vida é tua e eu sei que o Senhor cuida de mim da melhor forma. Se você tem esse desejo de entregar a sua vida a Jesus e fazer essa aliança com Ele, para que Ele passe a comandar a sua vida, levante sua mão, dê um sinal, eu quero orar por você. Jesus te abençoe, 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 eu vejo sua mão. Jesus te abençoe. Aleluia. Se há mais alguém que tem esse desejo no coração de convidar o Senhor Jesus para caminhar com você todos os dias, levante sua mão também, eu quero orar por você. A palavra de Deus, ela nos ensina, e Jesus, Ele é muito educado. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta do nosso coração e bate. E se a gente ouvir a sua voz e abrir o nosso coração, Ele entraria, cearia conosco e a gente com Ele. Então, se você levantou a sua mão, ou mesmo que você não tenha levantado, você sente esse desejo de entregar a sua vida a Jesus, eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero te dar um abraço, eu quero orar com você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me afunda, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua
cantamos. Aleluia, aleluia, sim, Jesus, aleluia, sua cabeça assim junto comigo e declare assim junto comigo: Senhor Jesus, eu venho a Ti e diante do Teu altar eu confesso com a minha boca que eu sou um pecador. Eu entendi, Jesus, que viestes a esse mundo e morrestes por mim, entregando a sua vida, todo o seu sangue, para pagar o meu preço, para me resgatar, para me lavar, para me limpar de todos os meus pecados. Eu entendi o meu valor. Eu te peço, Jesus, escreve agora o meu novo nome no livro da vida, porque a partir de agora, para todo sempre, o Senhor Jesus fará morada em mim, no meu coração, passa a comandar o barco da minha vida, passa a comandar os meus passos, a me dirigir. Eu declaro que a minha vida é tua, Jesus, e tu és meu. Eu quebro e eu desfaço toda e qualquer consagração que eu fiz, consciente ou inconscientemente, com o reino das trevas. Daqui para trás, em todas as minhas gerações, e daqui para frente, em todas as minhas gerações. Porque eu sou de Jesus e Jesus é meu. A gente falou que Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra como um agente multiplicador e como um agente catalisador. Tudo começa a ser muito rápido. E Jesus, no reino dele, Ele só trabalha com multiplicação. Tudo multiplica, tudo cresce. E para que você tenha uma ideia de como isso acontece, a Bíblia fala que nós somos família de Deus. Ele é o nosso rei. Nós somos reino e sacerdote, nós somos reis com o Senhor aqui na terra. E como família dele, o que eu quero que vocês entendam, a partir do momento que a gente fala assim, Jesus passa a comandar a minha vida, o Senhor é o meu rei, tudo cresce e multiplica rapidamente. Eu sei que você veio aqui hoje porque alguém te chamou, um amigo, um parente, mas eu quero que você saia daqui com a certeza que a quantidade de amigos cresceu, a quantidade de familiares cresceu, porque nós somos família de Deus. Então eu queria que você tivesse essa certeza. Só olhe para trás e veja quantos novos amigos vocês acabaram de ganhar. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
glória a Deus. Mateusão, não sei onde você está, mas me disseram que você está em algum lugar. Não vai embora se eu lhe dar um beijo. Aí, me disseram que ele está aí, vou aí lhe dar um beijo. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.